Eu sou o Michael Mello e estou aqui com o nosso amigo Felipe Santana, que estamos falando sobre a física quântica, é ou não é? Exatamente. Né? Você veio primeiro falando sobre o condensado de Bose-Einstein, né? Não é aquele condensado, né, leite moço que o pessoal está acostumado a não comprar no é esse mercado. aqui, não. É outro. Não tem nada a ver com Provavelmente você nunca vai ver na sua vida, eu mesmo nunca vi um condensado. Não dá para ver o condensado. Não dá pra ver. Que não dá triste, pra ver. que triste. O sólido nós pegamos, o líquido nós pegamos, Exatamente. mas o condensado de Bose-Einstein não é possível. Não é possível. Então é isso que o pessoal mede em laboratório, essa figura aqui. É, certo. Que é a figura de distribuição no espaço de momentos das partículas, que é isso que caracteriza um condensado. Certo. Olha, só retomando o primeiro bloco, o Felipe trouxe pra gente que esse condensado de Bose-Einstein acontece em temperaturas muito baixas. Exatamente. Certo? Mas como alcançar temperaturas tão baixas como essa, Felipe? Uma das técnicas que é exatamente o sistema objeto do meu estudo, que são as redes óticas, que é resfriamento por laser. Resfriamento por laser? Isso, Não, geralmente por quando laser. você pega e põe um laser em alguém, Exatamente. se o laser tiver uma potência um pouco considerável, você esquenta, né? e você pode queimar a pele. Dá até pra você torrar uma formiga com laser, né? Exatamente, você torra uma formiguinha. Não faça isso em casa. Não, Mas como assim? Como funciona esse resfriamento por laser? O resfriamento por laser é o pilar que sustenta essa técnica de resfriamento por laser é bem simples. É um simples espalhamento entre um fóton e uma partícula do átomo que você quer resfriar. Então suponha que você tem um átomo viajando para a esquerda com uma velocidade, a velocidade térmica dele, porque toda a temperatura é associada a uma velocidade térmica. Então quanto mais quente, maior a velocidade dos átomos. Então ele está viajando com uma velocidade para cá, suponha que tenha um laser, um fóton viajando com velocidade para cá. Um simples espalhamento, por conservação de momento, ele vai diminuir o momento do átomo. Diminui a velocidade térmica. Diminui a velocidade térmica, diminui a temperatura. Pô, bem, cara. Aí você consegue passar pela transição daquela temperatura que forma o condensado. Exatamente. Isso mesmo. Ok. Bom, mas aí eu chego na seguinte pergunta, né? Qual é a aplicação, então, de um condensado de Bose-Einstein hoje? Porque o pessoal de casa, às vezes, está ali esperando, pô, mas condensado de Bose-Einstein, né? A questão de ter cada vez átomos mais frios, qual é a aplicação disso? Né? O condensado de Bose-Einstein é um estudo mais em física básica para entendimento de mecânica quântica, uma aplicação da teoria mecânica quântica. Interessante. É um prato cheio para a teoria de mecânica quântica, porque você utiliza todos os conceitos que foram desenvolvidos no começo do século XX. Porque é aí, né, Felipe, desculpa te cortar, mas é por causa de novas descobertas, simplesmente na parte teórica, que aplicações futuras vão acontecendo, não é verdade? Exatamente. Então, uma aplicação direta de condensado de Bose-Einstein, como vocês gostariam que tivesse, ainda é um estudo mais em física básica, então... Certo. Mas podemos falar de aplicação de resfriamento a laser, por exemplo. E onde isso encaixa? Por que a gente quer estudar átomos frios? Por que a gente quer aprimorar técnicas de resfriamento de átomos? Por exemplo, o relógio atômico. O relógio atômico... é um relógio que explode? Não é um relógio que explode. É um relógio feito por átomos. Mas todos os relógios são feitos de átomos, não são? Certo, mas ele é um relógio feito com o conceito principal do segundo. Por exemplo, qual que é a definição de um segundo? A definição de um segundo é o tempo que demora para o átomo de césio 133 oscilar 9 bilhões de vezes, aproximadamente. Então, quando você tem um segundo rolando no seu relógio, significa isso. O átomo de césio 133 foi e voltou 9 bilhões de vezes. Isso. Certo? Então, o relógio atômico, por exemplo, feito por césio, ele utiliza essas vibrações do átomo de césio para fazer a contagem do tempo. Legal. E eles são relógios muito precisos, certo? Por exemplo, esse seu relógio, que ele não é atômico. Comum, não é atômico. Não é. Ele é por vibração de um cristal de quartzo, certo? Então, a precisão dele é de 10 a menos 6. O que significa isso? Significa que ele atrasa uma unidade de tempo em 1 milhão de unidades de tempo. Isso dá, falando em termos práticos, 30 segundos por ano ele atrasa. Certo? É um relógio bom, né? É bom. Mas em contrapartida, um relógio atômico, ele é 1 milhão de vezes mais preciso. Então ele atrasa uma parte
em 1 milhão de partes de tempo. Isso daria 1 segundo por volta de 300 mil anos, se minhas contas não estão corretas. Na minha cabeça, assim, em 2 segundos. Então quer dizer que em 300 mil anos, se você tiver um relógio atômico, ele vai atrasar 1 segundo, é verdade isso? Isso mesmo. Ele é pouco preciso. Ele é, mas por exemplo, ó, veja só, o seu relógio, ele, em média, custaria um relógio de pulso, custa em média R$300. E um relógio atômico custa 300 mil reais, certo? Então tem uma ordem de grandeza de 1000 aí de diferença, certo? Só que ele é 1 milhão de vezes mais preciso. Então você vai pagar 1000 vezes a mais. Então é uma verdadeira barganha, né? Então. Uma verdadeira barganha. então você pode comprar um relógio tranquilo, assim, não, quanto você pagou nesse relógio? 300 mil dólares, é isso? Exatamente. 300 mil reais, né? Isso. Não, mas ele tem 1 milhão de vezes, né? É 1 milhão de vezes superior à precisão. Que o relógio bom, se eu tivesse 300 mil, logicamente eu comprava um relógio. Eu também. Não, claro. Acho que não. Certo. Mas voltando um pouco para o foco principal, que é onde a aplicação da técnica de resfriamento a laser, por exemplo, relógios atômicos, como eles são bem precisos, então os átomos que estão sendo utilizados para a contagem do tempo no relógio atômico, eles têm uma temperatura, certo? Então, e por conta dessa temperatura, eles têm uma velocidade. E tendo uma velocidade, a partir da relatividade de Einstein, da teoria da relatividade de Einstein, existe o conceito de dilatação do tempo, exatamente. Então, essa dilatação do tempo, por conta da velocidade térmica deles, faz com que seja uma fonte de imprecisão para esses relógios. Então, eles precisam ser cada vez mais frios para ter uma maior precisão. E aí você me pergunta, relógios atômicos, onde é usado isso? Porque eu não preciso saber... Essa seria a minha próxima pergunta. Saber 12 casas decimais para saber se eu estou atrasado para o lunch. Por exemplo, olha, que horas você vai me encontrar? Eu vou te encontrar às 2 da tarde, 20 minutos, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5 segundos. Não dá, exatamente. Mas eles são importantes porque eles estão em satélites, para a contagem de tempo para, por exemplo, o GPS, para fazer o Global Positional System, para aferir a posição de quem estiver utilizando. Legal, ele tem que ser cada vez mais preciso a localização, certo? Exatamente. Porque aí tem os efeitos também relativísticos, tem os efeitos... Exatamente, que tem que ser levado em conta, porque senão você está fazendo uma física errada. Então a física não é tão simples quanto é ensinado, certo? Exatamente. A mecânica newtoniana ela é muito falha, então precisamos de mecânica quântica, precisamos de relatividade de Einstein e outras teorias mais, porque essas que são complicadas não descrevem suficientemente o universo como conhecemos. Legal, muito bacana. Eu acho que o pessoal de casa está gostando muito desse bate-papo. Eu acho que com certeza, se você voltar aqui para a gente falar sobre mecânica quântica, sobre relatividade, seria um prazer imenso. O prazer seria meu voltar aqui. Tem muitos tópicos interessantes para falar. Muitos tópicos interessantes. E realmente 30 minutos é um tempo curto para falar. Muito. Mas eu acho que isso foi interessante até para o telespectador e pensar, como existem coisas que eu não faço ideia de que existem, né? E você realmente trouxe aqui um tópico muito interessante, que é a mecânica quântica. Eu fico pensando, né? Nós estávamos conversando há pouco. Como que antes de abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Né? Aí quando você abre, ele escolhe simplesmente estar vivo ou estar morto? Sim. Isso é objeto de conversas filosóficas, interpretações. Existe ainda até um estudo, a filosofia da mecânica quântica. Exatamente. Né? Existem ainda vários debates sobre isso. Exatamente. Mas eu acho que o ponto principal é a gente desapegar do que a gente conhece por realidade. Porque a nossa realidade, nossos sentidos, eles realmente nos enganam muito. E eles mascaram a física real que acontece, que governa o mundo, que governa a natureza. Então, acho que a gente tem que desapegar dessa realidade e realmente pensar que o nosso mundo é muito mais complexo do que a gente consegue enxergar. Como diz Richard Feynman também, que foi um dos grandes contribuidores da mecânica quântica, disse que seguramente ninguém entende mecânica quântica. Exatamente. Se você entende mecânica quântica, você não entende como mecânica quântica. Você realmente não sabe mecânica. Foge do nosso... Do senso comum. Do senso comum, exatamente. Do dia a dia, você não vive... Você não vê as pessoas aí com funções de onda, as ondas de matéria atrás delas, né? Não consegue ver interferência entre pessoas, né? Como se fosse uma luz, né? Mas eu acredito que depois da nossa conversa, os telespectadores vão começar a ver desse jeito o mundo. Com certeza, como uma função de onda. Com certeza. Bom,
Felipe, agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. O prazer foi todo Com meu. certeza você voltará aqui para a gente falar sobre assuntos que são interessantíssimos também. Tem vários assuntos que o pessoal está de casa que quer saber também. Por exemplo, ondas gravitacionais. O que são ondas gravitacionais? Como foram descobertas as ondas? Né? Outra teoria também de Albert Einstein. Sim, né? exatamente. Que Einstein ajudou também a desenvolver tanto a mecânica quântica, o condensado de Bose-Einstein, Exatamente. ondas gravitacionais. Enfim, Einstein foi... Uma manifestação clara da teoria da relatividade geral. Exatamente. Então, para o pessoal que está de casa, né, não percam os próximos episódios de Conexão Ciência. Né? Agradeço pela atenção de vocês e nos vemos. Putz, eu esqueço as coisas, cara. Eu esqueço tudo. Não tem Putz, que problema. porcaria, cara. Putz, cara. Como que eu fecho mesmo, cara? Tem... Hã? Não vai cortar nada. Foi tudo assim, né? Bom, Felipe, termina o programa pra mim que eu não tô conseguindo. Tá bom, Eu cara. tô rindo muito. Tá você, bom. Vai lá você, tomar por uma água favor, e tratar isso. essa sua crise de riso. Beleza, então. muito obrigado. Já terminei. Eu Tchau. que agradeço. Tchau, depois te vejo. Eu Tchau, você tchau. depois de novo. Um abraço. Tá bom, Tchau, até tchau. mais. Bom, como o Michael disse, vamos encerrar agora o programa e eu tenho certeza que no próximo vocês verão outra conversa tão interessante quanto tivemos agora com o Michael Mello no Conexão Ciência.